Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11. Nós estamos falando sobre milagres. Milagres, amém? Graças a Deus. A apóstola, a pastora Eide, a pastora Margarida, a Silene, estão todos lá para Pastos Bons do Maranhão, numa conferência maravilhosa que estão realizando lá no Maranhão. Estão muito felizes pelo que Deus tem feito lá, têm se alegrado pela doce presença de Deus naquela conferência, e nós nos alegramos com isso, né? Por isso que a ausência aqui da pastora Eide, da apóstola, e todos estão ali embrenhados e interessados em fazer a obra ali no Maranhão, esse país vizinho aqui, né? Aleluia, graças a Deus. Lucas capítulo 17, a partir do versículo 11, nós estamos falando sobre milagres, e este aqui é um poderoso milagre. Pedi só para abaixar um pouquinho o retorno, está meio alto. Eu consigo ver aqui nesse título, nesse texto, a promoção da gratidão. O Senhor Jesus promovendo uma oportunidade, promovendo um tempo para a gratidão, né? De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saiu-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. E ao vê-los, disse-lhes Jesus: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, tua fé te salvou. Amém? Graças a Deus. Todos que estão aqui são muito bem-vindos. Graças a Deus, para juntos adorarmos ao Senhor. Continuamos orando pelo mundo, é nossa obrigação orar por todos os homens, toda a raça humana. Oramos por Jerusalém, oramos por Israel. Há uma ordenança mais específica de oração por Israel, e assim nós cumprimos esta oração. Há uma potestade, uma regência contra Israel desde sempre. E agora, neste tempo, nós estamos vendo aí que este espírito antissemita, esse espírito anti-Israel, tem surgido de maneira absurda, né? As pessoas elas estão ficando do lado de um grupo de terroristas malignos e maldosos e contra Israel, né? Querendo que Israel simplesmente aceite ser afrontado, violado, pisoteado e fique quieto no seu canto, né? Então a gente tem que orar para que Deus possa estabelecer a vontade dele e guardar aquele povo. Deus é o guarda de Israel, ele é o guarda de Israel, e nós temos que crer nisso, amém? Graças a Deus. Irmãos, na época de Jesus, a lepra, como sempre, uma doença terrível, uma doença contagiosa, é um bacilo de rãs,
é a hanseníase hoje conhecida, e ela, naqueles tempos, ela afetava muita gente, muita gente. Eu morei no Amazonas, uma região ali do Amazonas, tinha uma cidade, irmãos, que muita gente daquela cidade tinha esse bacilo, eram contaminados com essa doença. Hoje tem tratamento, você toma a medicação por 2 anos e aí ela para, mas você fica com a sequela, evidentemente, mas ela não vai à frente e você, então, tem a interrupção dessa doença que vai apodrecendo, né, a carne, vai apodrecendo tudo, e vai caindo os pedaços da pessoa. É um negócio terrível. Eu já orei por pessoas com essa doença, eu já tive contato com pessoas com essa doença. É algo muito triste, muito ruim. E aqui a gente vê esse texto que esses 10 leprosos, aqui o evangelista Lucas dá essa narrativa. E, naquela época, as leis de Deus, as leis dadas ao povo de Israel, eram muito severamente colocadas em prática, em casos assim, sobretudo, por causa do perigo do contágio. Então, Deus estabeleceu, você pode, se quiser abrir a sua Bíblia em Levítico capítulo 13, versículo 45 e 46, diz assim: o homem atingido de lepra andará com as vestes rasgadas, os cabelos soltos e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver contaminado de lepra, será impuro, habitará a sós e terá sua morada fora do acampamento. Foi ordens expressas de Deus. E os sacerdotes eram os únicos que tinham autoridade para falar se o indivíduo estava com a doença, e também era o único que tinha autoridade para dizer que aquele indivíduo já estava puro, já estava livre daquela doença. O sacerdote tinha essa competência dado exatamente pelo Senhor Deus. Ele tinha esta autoridade de declarar publicamente que aquele indivíduo estava impuro, contaminado, ou estava limpo, purificado, podendo estar no convívio social. Então, nós temos esse quadro, um quadro dramático, a narrativa de Lucas, de forma dramática, um grupo de leprosos. E eles assustavam a sociedade, então era uma questão de saúde pública, de ordem pública. Porque imagine só 10 leprosos caminhando perto das pessoas, né? O risco dessa contaminação se espalhar era muito grande. E não havia tratamentos como os de hoje, como eu já falei anteriormente. Então, quando nós lemos isso aqui, nós precisamos, como toda passagem bíblica, existem lições muito poderosas que nós podemos aprender com elas. Toda a Bíblia, segundo o apóstolo Paulo, toda a Bíblia é divinamente inspirada, toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, até aquelas coisas que parecem aberrações, até aquelas coisas que parecem bem esquisitas, mas que estão na Bíblia, elas estão ali por uma razão específica. Deus quer nos ensinar, Deus quer nos dar lições, Ele quer promover uma ordem na nossa mente, no nosso espírito. Então, essas narrativas, esses episódios que estão registrados na Bíblia, sejam muito sutis ou muito drásticos, eles estão ali por razões específicas, por vontade de Deus. Então, nós precisamos parar para meditar sobre elas. Então, eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre as lições deste episódio, as lições dessa narrativa que Lucas nos fala. Primeira coisa que a gente precisa observar é que as boas novas os alcançaram. Sim, nós não sabemos onde esses leprosos moravam, certamente próximo daquela região, porque eles não podiam atravessar de um lado para o outro, eles tinham que ficar meio que escondidos, não podiam transitar nas estradas para não se esbarrar com outros transeuntes.
Então era meio complicada a história de vida deles. Mas mesmo com todos esses impedimentos, mesmo com todas essas limitações, aqueles 10 homens leprosos, eles ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar da fama de Jesus. E estas boas novas que eles chegaram aos ouvidos, ao seu espírito, foi um motivador, foi um ativador para que eles saíssem do seu lugar. Eles estavam desesperados, eles estavam tristes, amargurados. Imagine pessoas que são impedidas, limitadas em sua vida, não podiam acessar os seus parentes, não poderiam conviver com as pessoas. Então havia muitas restrições para eles. Eles dependiam da misericórdia das pessoas para se alimentarem. Era um caso muito drástico. Não havia uma política social para tratamento deles. Era, assim, questões muito limitadas na vida deles. E eles ouviram relatos, testemunhos a respeito de Jesus. Como que eles ouviram isso, nós não sabemos. Aqui não diz como eles ouviram isso. Mas certamente, em algum momento de suas vidas, eles ouviram falar do Mestre Jesus, eles ouviram testificarem a respeito de Jesus, que era um varão de autoridade, tinham palavras de autoridade e tinham ações poderosas e curavam as pessoas e falava sobre misericórdia, sobre bondade. E aquele testemunho, ou os testemunhos que aquele grupo ouviram, eles ficaram muito impactados, ficaram mexidos. E é esta a beleza das boas novas, e é esta a beleza das boas notícias, as boas notícias a respeito do Senhor. O apóstolo Paulo escreve na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1, falando dessa esperança, e aqui a gente vê que havia uma esperança coletiva. Eles se alimentaram destes testemunhos, eles se alimentaram destes relatos poderosos a respeito de Jesus. Certamente eles reunidos ali conversando e disseram: e se for verdade? E se isso mesmo está acontecendo? Nós poderíamos nos mover e quem sabe a gente pudesse pelo menos chegar perto para gritar e pedir e suplicar, porque as informações que nós temos a respeito deste homem são muito poderosas. E esses testemunhos que eles ouviram acendeu uma esperança coletiva. Eles ficaram envolvidos coletivamente com aquela possibilidade, com aquela oportunidade, com aquele momento que eles poderiam viver. Isso os impactou. Por quê? Porque eles ouviram falar de Jesus. Sabe, irmãos, uma das coisas mais poderosas para a igreja é o seu movimento como anunciador das boas novas. A sua atitude como evangelista, a sua atitude como anunciador da palavra do Senhor. Você não precisa saber pregar, você não precisa saber fazer um bom discurso, você não precisa de conhecer a dialética bíblica da forma teológica. Você precisa ter um encontro com Jesus, você precisa ter o testemunho de relacionamento com o Senhor Jesus e a sua própria vida, o seu trato com Jesus, a sua relação com Deus, a sua espiritualidade, ela por si só será um poderoso som que sai de você para alcançar as pessoas. Então, as boas notícias. Aqui a gente está vendo, nesse primeiro momento, que aquelas pessoas foram impactadas pelos testemunhos de outras pessoas. Eles ouviram falar a respeito de Jesus. E eu quero convidá-los a pensar sobre isso, o quanto que o seu testemunho, o quanto que a sua relação com Jesus, o quanto que a sua vida com Jesus é importante para você mesmo, mas também para os que estão ao seu redor. O apóstolo Paulo escreve na carta a Timóteo, no primeiro capítulo, na primeira carta, no capítulo 4, versículo 16, dizendo a Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Quanto
aos que te veem. Quer dizer, a sua relação com Deus é tão poderosa e tão importante que ela salva a você mesmo e ela pode salvar as pessoas que estão ao redor, ela pode tocar as pessoas. E este é um ponto importante, amém? Aqui ainda está um pouco altinho, viu, irmão? Por favor, baixe só um pouquinho a mais. A segunda coisa que nós vemos nesse texto aqui é a dor que aqueles 10 leprosos sentiam. Ela pode arrefecer aqui a animosidade, ela pode esfriar as intrigas do grupo. É o que a gente percebe aqui. Ali havia um samaritano, coisa curiosa, esse relato é curioso porque havia um samaritano entre aqueles leprosos. E é sabido que naquele tempo os judeus e os samaritanos tinham intriga, e eles não ficavam juntos, eles não conversavam, eles não se aproximavam, mas aqui a gente está vendo que ele estava junto com eles. O que eu posso ver? Que nem sempre o sofrimento é para nos destruir, irmãos. Nem sempre o sofrimento vem para acabar conosco, vem para tirar o nosso tapete e nos esfregar no chão e anular a nossa vida. Não, o sofrimento, irmãos, ele vem muitas vezes para nos corrigir, para tratar conosco. O sofrimento muitas vezes nos alcança para nos fazer melhores, para nos fazer pessoas mais reflexivas, mais misericordiosas, mais atentas, não só às suas atitudes, mas, sobretudo, ao seu relacionamento com os outros. Então, nem sempre nós podemos olhar para o sofrimento e falar: isso é o diabo que está enviando, essas coisas desagradáveis só acontecem comigo, essa vida maluca. E não, eu tenho que olhar para as minhas aflições, os meus desafios, as minhas angústias, e delas tirar proveito, e delas tirar lições importantes. Isso é ser sábio, isso é ser inteligente. É achar na minha crise, na minha angústia, as respostas para uma vida melhor. E aqui a gente consegue ver isso. Essa infelicidade daquele grupo, o que ela promoveu? O ajuntamento de almas, ela promoveu a reconciliação de vidas, ou seja, os problemas de outrora, os problemas de outro tempo, que impedia que os judeus e os samaritanos se convivessem, agora nós estamos vendo um grupo de judeus junto com um samaritano. Ou seja, as aflições da vida deles, a infelicidade daquele grupo, fez com que ele superasse as intrigas anteriores. Então, muitas vezes, irmãos, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos complicações, e a gente precisa olhar para os desafios que estão em nossa vida, olhar para as complicações que estão em nossa vida, porque elas muitas vezes estão nos dando a oportunidade de reconciliação, um tratamento oportuno, uma reviravolta na nossa vida. A gente precisa olhar com carinho mesmo para os dias difíceis, porque eles são extremamente instrutivos. É isso que nós podemos enxergar nesse texto. Outra coisa importante, que aqueles leprosos, eles poderiam, desesperados e angustiados, e já por tempo, sabe lá quanto tempo estavam afastados e cheios de restrições e de limitações. Então, a gente aqui não diz quanto tempo estavam leprosos, mas não importa se uma semana, se um mês, se 2 anos, se 3 anos. A verdade é que eles estavam limitados e eram chamados de imundos, de impuros. E quando eles foram impactados pelos testemunhos de algumas pessoas, isso deu a eles essa esperança coletiva, como eu já falei antes. Então, eles saíram procurando, eles saíram, quem sabe a gente encontra ele aqui ou acolá, eu estou ouvindo falar que ele vai passar em tal lugar, então vamos todos para lá.
E eles vêm, então, conversando e agitados. Eita, se a gente encontrar este homem mesmo, e se isso for verdade o que estão falando, eu estou crendo. Há uma euforia no meu coração, há uma esperança, há uma expectativa. Vamos procurá-lo. Eu estou me sentindo muito bem, eu estou motivado a buscar este varão, este homem, este mestre. Eu estou muito empolgado, vamos achá-lo. Porque ele dará uma palavra de destino para nós, ele dará uma palavra que pode nos resgatar, que pode nos restaurar. Então, quando eles descobrem Jesus por aquelas paragens, quando eles olham ao longe e veem e reconhecem, aquilo que eles ouviram falar sobre Jesus foi tão bem descrito, foi tão bem anunciado, e quando eles o viram, eles o reconheceram. Eles descobriram que ali na frente estava o Jesus Cristo, o Galileu, aquele que estava fazendo obras poderosas em todas as regiões ali daquela terra. Então, eles pararam de longe e gritaram, tem misericórdia de nós. Mestre, compadece-te de nós. Mestre, tenha misericórdia de nós. Eles viram Jesus, eles viram aquele mestre, eles olharam para ele, eles o reconheceram pelo testemunho. Então, eles uníssonos, eles com essa fé coletiva, com essa esperança coletiva, eles gritaram: Mestre, tenha misericórdia de nós, compadece-te de nós. E eles ficaram de longe. Por que eles ficaram de longe? Porque não podiam chegar. Haviam restrições, como eu já falei, haviam limitações. Mas também eles tinham medo de serem repudiados e poderiam, inclusive, até serem apedrejados quebrando essa lei, essa ordenança. Então eles ficaram de longe. Mas sabe, a distância entre eles e Jesus, a distância física entre eles e Jesus, não impediu que eles gritassem, não impediu que eles proclamassem, não impediu que eles fizessem um movimento a ponto de atrair a atenção do Mestre, de atrair a atenção de Jesus. Aquele movimento, mesmo à distância, eles estavam fisicamente distantes, mas espiritualmente eles se expuseram, eles abriram a sua boca, eles denunciaram a sua necessidade, eles clamaram, eles oraram publicamente, chamando a atenção daquele mestre. Eles tinham consciência que eram impuros, eles tinham consciência que eram imundos, eles tinham consciência que eram indignos de se apresentarem. E aí então eles ergueram aquela voz suplicante, necessitada, como um sinal de que a distância física não lhes impediria de alcançar aquele mestre. Mesmo distantes fisicamente, eles gritando, reconhecendo Jesus como mestre, eles dizem, eu penso comigo, eles estavam ali, distantes fisicamente, mas gritaram: nós vamos alcançá-lo, nós vamos tocá-lo, nós vamos mover a sua compaixão em nossa direção. Você está ouvindo o que eu estou falando, irmãos? Então, a palavra do Senhor diz no Salmo 145, versículo 18, o Senhor está perto de todos os que invocam de coração sincero. Não importa, irmãos, a nossa necessidade, não importa o nosso sofrimento, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor com sinceridade, Ele nos socorre, Ele nos ouve. Eu estou aqui, irmãos, diante de vocês, porque o Senhor sempre está me ouvindo, Ele sempre está segurando as minhas mãos. Quando eu penso, agora não vai dar mais, o Senhor diz, ei, calma, eu estou contigo, não se agonie, não se aflija, levante os seus olhos, olhe para mim, eu sou o seu socorro, eu sou o seu guardião. E aí eu derramo lágrimas, eu choro,
e começo a dar gargalhadas na presença do Senhor e sou confortado e eu consigo viver mais um dia, viver mais um mês, viver mais um ano, e então o Senhor novamente faz isso e nós precisamos ter esse entendimento que no dia da nossa angústia, que no dia da nossa aflição nós podemos recorrer a Ele. Nós já ouvimos testemunhos a respeito dele, nós já temos testemunhos, nós já temos experiência com o nosso mestre, isso está registrado na nossa memória espiritual, nós sabemos quem é Jesus. Então, no dia difícil, no dia do choro, nós podemos erguer a nossa voz para o nosso Senhor. Mesmo que aparentemente a gente esteja tão longe, aparentemente a gente esteja tão assim, está tão difícil de tocar, eu estou tão sozinho, eu estou tão num buraco tão profundo, numa escuridão tão terrível, e eu não consigo sair desse buraco, eu não consigo sair dessa escuridão, mas de lá de dentro eu posso gritar: Jesus! Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem compaixão de mim, Senhor. Eu estou aqui no ventre desse monstro horrível, eu estou aqui abatido, eu estou nessa cova, eu estou nessa fornalha, eu estou nessa aflição. Vem em meu socorro, meu mestre, meu Senhor. Você entende o que eu estou falando, irmãos? O Senhor está perto de todos os que invocam de coração sincero. E estes homens, eles tinham uma necessidade, eles tinham uma carência, eles tinham muitas limitações, eles precisavam ser socorridos. Você entende, irmão, você percebe que uma pessoa leprosa, nós tivemos, falei sobre a pandemia, e as pessoas eram obrigadas, nesse lockdown, a ficarem distantes umas das outras, proibidos de ir para a escola, proibidos de entrar nas lojas e nas igrejas. Sabe, com este movimento dessa pandemia, a gente pode hoje falar um pouco melhor sobre isso. Mas também a gente pode pensar um pouco sobre o quanto difícil é quando a pessoa, ela socialmente é repudiada. Quando socialmente a pessoa é rejeitada. E nós vemos isso em muitos aspectos. Pessoas que sofrem o tal do bullying, pessoas que sofrem um monte de crises e dificuldades de interação social por conta das discriminações. Essas pessoas aqui que Lucas relata sobre elas foram marcadas de maneira terrível. Então elas sabiam dessa necessidade. Mas mais forte foi a marca do testemunho, mais forte foi a marca dos relatos do que a marca da rejeição, do que a marca do repúdio social. O que nós vemos aqui é que estes testemunhos acenderam-lhe a esperança, despertaram-lhe a fé, ainda que eles se considerassem indignos socialmente, e precisavam considerar isso, porque era assim que eles eram tratados, mas esperançosos. Eles se tornaram esperançosos porque ouviu a palavra de Jesus. Eles se tornaram esperançosos, eles se tornaram cheios de fé, de confiança, porque eles ouviram relatos a respeito das obras do Mestre Jesus. Estas notícias, irmãos, é por isso que nós precisamos ouvir a mensagem do Senhor, é por isso que nós precisamos ser constantemente alimentados com a palavra de esperança, é por isso que nós precisamos constantemente ser ministrados pela palavra do Senhor de maneira eficaz, de maneira poderosa, para que a nossa esperança não se perca, para que a nossa esperança não seja anulada, para que a nossa fé não seja destruída. Nós precisamos ser alimentados pela palavra do Senhor.
Senhor. Esta palavra de Deus tem que tocar no nosso coração, tem que nos envolver poderosamente para que nós saibamos como proceder, como dar o próximo passo. Nós precisamos agir veementemente contra a oposição, contra a dificuldade, contra a aflição e caminhar na direção da solução, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Esta é a palavra do Senhor. Então, o salmista no Salmo 50, versículo 15, ele diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqueles homens estavam angustiados, eles estavam aflitos, eles estavam carentes, mas eles ouviram falar. E o que eles puderam fazer? Invocar. O que eles puderam fazer? Clamar. O que eles puderam fazer? Orar. O que eles puderam fazer? Encontrar-se com Jesus. E o mundo que nós vivemos, irmãos, tudo que esse mundo quer é que você não credibilize em Jesus, que você olhe para Ele como uma história bonita e romantizada, mas não como Filho de Deus. Estão querendo tratar a igreja como uma organização humana. Sabe, irmãos, a igreja denominacional, Eminova, Batista, Presbiteriana, Vida, Comunidade Vida Abundante, Assembleia de Deus, Universal, todas essas denominações são organizações presididas por homens sujeitas a falhas, sujeitas a erros, grosseiros, os quais Deus, no determinado tempo, vai cobrar dessas lideranças todas as suas transgressões e os seus pecados. Fiquem tranquilos, que no tempo certo, nenhum destes passará ileso, porque não só conheciam a palavra, como ensinavam a palavra. Deus vai corrigi-los no seu tempo apropriado. Mas nós não estamos falando aqui de instituições humanas. Eu não estou falando aqui da igreja Eminova, estou falando da igreja do Senhor Jesus, a igreja invisível, poderosa, a igreja que está em todos os lugares no mundo, a igreja que tem como cabeça o Senhor Jesus, a igreja que tem a sua nutrição, a sua posição como noiva do Senhor, dada por Ele. Essa igreja transcende as barreiras denominacionais, ela transcende as barreiras construídas pelos homens. E nós precisamos entender isso, nós precisamos verificar isso em nós. Então, esse mundo tenebroso, ele quer que você não acredite na igreja. Sabe, irmãos, aqui a nossa Eminova, eu certamente sou cheio de defeitos, sou cheio de limitações. Eu me envergonho muitas e muitas vezes diante de Deus, de quem sou. Poderia ser muito melhor como servo de Deus. Eu não estou falando de fama, de poder, eu estou falando da minha fé em Cristo, estou falando da minha comunhão com o Senhor. Então, não é a sua relação com essa igreja denominacional, é a sua relação com a igreja do Senhor Jesus, com a igreja invisível e poderosa. Essa igreja, você pode estar na Conchinchina, você pode estar no último lugarzinho, da última estação, do último país, na última linha fronteiriça, não importa, lá você faz parte da igreja do Senhor e as suas atitudes de fé, de confiança, certamente determinam o seu futuro num relacionamento com o Senhor Jesus. Eu e você precisamos ter essa consciência. Então, esse mundo quer apagar, ele quer destruir a sua confiança e a sua fé nesse Mestre Jesus. Ele quer que você pode até achar bonito, é legal a pregação, é legal o culto, as músicas são interessantes, mas isso são invenções humanas. Sabe, irmãos, ao longo de mais de 30 anos pastoreando, os milagres que eu já vi, as transformações de vidas que eu já vi, são suficientes para me garantir as verdades bíblicas, as verdades consistentes ministradas por esta palavra.
Então, você precisa receber esse testemunho, essa palavra de Deus, de forma que ela penetre o seu intelecto, penetre as suas emoções, penetre o seu corpo, a sua mente, a sua fisiologia, a sua neura. Ela penetre todas as moléculas do seu corpo. Esta mensagem precisa saturar você de maneira tal que nenhuma palavra contrária pode tirar você do seu propósito, da sua direção, da sua caminhada em Cristo Jesus. Aquele grupo de homens, eles miraram em Jesus, eles ouviram falar de Jesus e eles invocaram Jesus com a sua necessidade, com a sua crise, com a sua angústia, com a sua aflição, com o seu momento complicado. Eles ouviram as palavras e eles permitiram que aquelas palavras tomassem os seus corações. Eles de longe gritaram: tenha compaixão de mim, Senhor, compadece-te de nós. E sabe, irmãos, a oração é uma declaração de dependência e de fé no nosso Senhor. Quando nós olhamos para a palavra, recebemos essa palavra, quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós suplicamos, nós estamos dizendo assim: eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. O Senhor é meu Deus, é o meu rochedo, é a minha luz. O Senhor é a minha garantia, o Senhor é a minha salvação. Essa dependência, ela tem que existir na vida humana. Nós precisamos nos prostrar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu dependo do Senhor. Sem ti nada sou, sem ti eu sou pó e cinza. Sem ti, Senhor, eu não tenho absolutamente nada. Essa oração é uma declaração poderosa. Nós estamos evidenciando a nossa fé. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós erguemos a nossa voz para o Senhor, nós estamos dizendo para Ele: Senhor, apesar de mim, apesar da minha fraqueza, apesar da minha limitação, apesar da minha indignidade, apesar da minha impureza, apesar da minha burrice espiritual, emocional, apesar de tudo, Senhor, que está ao meu redor, eu continuo olhando para Ti, autor e consumador da minha fé. O Senhor é o meu rochedo, o meu escudo, eu estou ancorado em Ti, a Tua palavra me respalda. O Senhor estende a Tua mão para mim e eu vou pegar a Sua mão e segurar firmemente. Sabe, a gente precisa expressar diante do Senhor, a gente precisa crer, a gente precisa se lançar, e foi isso que eles fizeram. E sabe, irmãos, Jesus, Ele conhece-nos. Ele sabe quem somos nós. Ele sabe das suas necessidades, de cada uma delas, irmãos. Ele conhece cada uma das suas necessidades, dos seus momentos difíceis, Ele conhece todos. E você pode perguntar, então, por que Ele não interfere? Por que Ele não age na minha aflição e na minha angústia? Porque eu preciso de orar. Sabe, irmãos, você precisa entender de uma vez por todas que o seu clamor, que a sua oração é uma prova, é uma evidência da sua fé nele. Ele sabe do seu problema, Ele sabe da sua dificuldade, Ele sabe da sua angústia, mas Ele quer que você se mova, Ele quer que você se interesse, Ele quer que você vá em sua direção. Sabe por quê? Desde o princípio Ele veio em nossa direção, foi Ele que nos fez, foi Ele que chamou Adão e Eva no jardim. Todos os dias Adão e Eva se relacionavam com Ele, ouvia a sua palavra, conversava com Ele. Então, quando o casal transgride e sai fora do jardim, expulso por Ele, assim mesmo, Ele já com um plano elaborado, Ele mandou patriarcas, Ele mandou profetas, Ele mandou evangelistas, Ele mandou missionários, Ele mandou o próprio Filho Jesus
para se conectar conosco novamente. A solução, a saída, a resposta, o remédio, Ele ofereceu desde o início. Então o que nós precisamos é olhar para a porta e dizer: existe uma porta, existe uma saída desse buraco, existe uma escada, existe uma oportunidade. Ele ofereceu, Ele me deu esta oportunidade, então eu preciso entrar por esta porta, eu preciso subir essa escada, eu preciso ir na direção dEle. Então, no dia da minha aflição, no dia da minha angústia, eu preciso clamar a Ele, eu preciso orar a Ele, eu preciso buscá-lo com fé, com o coração determinado. Eu preciso dizer para Ele: Senhor, eu creio em Ti e eu espero em Ti, Senhor. Você entende o que eu estou dizendo, irmãos? Nós precisamos ter esse entendimento. Sabe de uma coisa? Deus tem mais vontade de socorrer você do que você de ser socorrido. Deus tem mais vontade de libertar você do que você de ser libertado. O interesse de Deus sempre foi em nos tirar do nosso estado lastimável, decadente. Essa sempre foi a vontade de Deus. Mas o Deus desse século tem atrapalhado, tem se esforçado para nos distrair, para tirar os nossos olhos do alto. O objetivo dele é fazer a terra tão interessante. O objetivo dele é fazer as nossas atividades serem tão interessantes que, sabe, irmãos, este aparelho aqui que é tão importante, ele é uma máquina poderosa de trabalho. Ele é uma máquina poderosa. Aqui eu me conecto com o mundo. Cursos, faculdades, escolas, idiomas, notícias. Tudo na palma da minha mão. Mas essa ferramenta também tem sido usada para nos distrair, para tirar o nosso foco, para nos fazer rasos, destruindo as legítimas conexões que nós precisamos ter. Então nós precisamos olhar e ver. Aqueles homens, eles sofriam de um problema muito sério. E a única maneira que eles podiam obter a sua resposta seria se conectar com a pessoa certa. E talvez você tenha frequentado a igreja, talvez você tenha buscado respostas no pastor, respostas no seu líder, resposta no seu curso, no seu diploma, respostas na terra. Enquanto você estiver focado na terra, enquanto os seus olhos estiverem procurando respostas entre os homens, você continuará distante do Senhor e você continuará com um grito na garganta, sendo impedido pelo Deus desse século de gritar poderosamente. Você pode saber das coisas, você pode estar fazer parte das interações que nós vivemos nessa terra, mas elas não podem calar o testemunho da palavra de Deus no nosso coração. Elas não podem impedir as verdades libertadoras de chegarem ao nosso coração. E é isso que muitas vezes tem acontecido. Sabe, irmãos, as pessoas morrem, as pessoas chegam a um final. O cemitério está cheio de sepulturas de crianças, de adolescentes, de moças, de rapazes. Tem muitas sepulturas de velhinhos, mas tem muitas sepulturas de adolescentes, de rapazes. Achavam que a vida era longa e poderiam fazer o que quisessem. Mas chegou ao fim. Porque foram distraídos, abduzidos, obscurecidos, foram anulados, porque não permitiram que a voz de Deus chegasse ao seu coração através dos testemunhos poderosos. Então,
Deus sempre tem vontade de socorrer você. Deus sempre teve um plano de resgate para o seu povo. Não importa, irmãos, quantas vezes você desobedeça, quantas vezes você erre, quantas vezes você faça bobagens, o Senhor, Ele tem um plano para mudar a sua sorte. E quando você focar os seus olhos e o seu coração nisso, você se conectará com Ele. Jesus conhecia aqueles 10 leprosos, Jesus sabia das necessidades deles, eles pararam de longe e gritaram: tem misericórdia de mim. E sabe de uma coisa, o texto diz que Jesus escutou o clamor dos 10 leprosos. Ele ouviu o clamor daqueles homens. Só que era a hora, quando ele ouviu aquele clamor, ele queria agora um gesto de fé. Ele queria que aquele grupo de homens denunciassem a fé, ativassem a fé aos olhos dele e de todos que estavam ali. Eles precisavam se manifestar. E sabe, o Senhor Jesus usou a própria lei dada ao povo por Moisés, a lei de Deus dada ao povo por Moisés, a lei, a própria regra da lei sobre os leprosos. Ele não chegou perto deles, ele não os tocou, não. Ele ficou longe, ele não impôs as mãos sobre eles. Ele respeitou a própria decisão daquele povo. Aquele grupo, ele ficou distante de Jesus e Jesus respeitou isso. Mas eles gritaram, eles clamaram. E Jesus, vendo que eles respeitaram a regra, Jesus então pediu um gesto. Qual foi o gesto que Jesus pediu? Eu quero que vocês vão aos sacerdotes e se mostrem. Eles poderiam olhar um para o outro e falar: nós vamos ser repreendidos diante do sacerdote. Nós vamos ser repudiados mais uma vez, vão tratar a gente com nojo, com desprezo. Mas sabe, a palavra que tinha tocado ao seu coração era uma palavra de vida, era uma palavra poderosa, era uma palavra milagrosa. Era a hora do seu milagre, era a hora da resposta de Deus para eles. Eles gritaram de longe, fisicamente, mas a sua voz fez com que eles se conectassem e se aproximassem tão poderosamente de Jesus. E Jesus falou: ok, vá e se mostre aos sacerdotes. Eu vejo que naquela hora eles se olharam e disseram: vamos lá então. Ele está mandando a gente fazer o que precisa ser feito, vamos lá. E eles saíram daquele lugar, correndo riscos, mas desafiando o natural, desafiando as limitações, as restrições. Eles se puseram em marcha em direção ao sacerdote. Sabe o que a Bíblia diz? E no caminho ficaram todos curados. Eles estavam talvez em passos mais rápidos. Vamos ao sacerdote, algo vai acontecer. Aquele homem falou com tanta autoridade, vamos. E eles conversando, e talvez um olhou para a sua mão e já não estava embranquecida mais pela lepra. Ele olhou e falou: o que está acontecendo? Ele olhou para outra: o que está acontecendo? Ele rasgou a sua roupa e disse: eu não estou mais leproso. O seu companheiro falou: eu também não estou. E então o terceiro, e todos. Sabe, irmãos, eu consigo ver, pelos olhos da fé, eu vejo esses 10 homens dando um grito. E começaram a rir e gargalhar. O tempo onde as restrições, as limitações, os obstáculos, as barreiras
caíram porque nós ouvimos e obedecemos a palavra do Mestre Jesus. Ele mandou a gente ir se mostrando ao sacerdote e nós estamos fazendo isso. Então agora nós estamos puros, limpos, a imundície saiu fora, nós somos purificados. Começaram a rir e se alegrar. Não sabemos de onde é que um dos leprosos voltou. Se depois que se mostraram aos sacerdotes, ou se ele não resistiu e disse: não, eu preciso voltar lá antes de chegar no sacerdote. O fato é que aqueles homens ficaram tão felizes e tão empolgados com o presente que eles receberam. E é isso que muitas vezes acontece. Nós pedimos tanto ao Senhor e Ele nos dá presentes, e nós ficamos tão empolgados com os nossos presentes, com o nosso trabalho, com o nosso emprego. Nós ficamos tão empolgados com o que temos, com o nosso relacionamento, com as nossas atividades naturais, que esquecemos de voltar para agradecer. Sabe, irmãos, a gratidão é uma das coisas mais poderosas que existe dentro da Bíblia. Ser grato é a demonstração de um caráter elevado. Uma pessoa grata, ela é distinta das demais. E aqui, quando eles veem isso, quando eles percebem que a sua fé foi recompensada, quando eles conseguem olhar para eles e olharem uns para os outros, eles então entenderam que aquele testemunho que eles ouviram de Jesus era legítimo, era real, não era fantasioso. Aquele testemunho que falaram, que deram a eles, agora eles mesmos, na sua própria pele, na sua própria alma, poderiam também testemunhar. Este é que é o poder do Evangelho, esta que é a poderosa mensagem do Senhor, porque quando ela nos alcança, nós não somos mais ouvintes dos testemunhos dos outros, mas agora nós também somos testemunhas da operação desse Senhor em nossa vida. Você entende o que eu estou falando? Então eles, alegres e felizes, se abraçaram, pularam, gritaram. E um deles olhou e disse: cara, que coisa maravilhosa. Eu era desprezado, eu era imundo, indigno. Eu não podia abraçar a minha esposa, os meus filhos. Eu não podia ir no entretenimento, não podia participar de nada. Eu estou tão feliz com a dádiva que eu recebi, eu estou tão feliz com o milagre que eu recebi, com a recompensa da minha fé. Ah, irmãos, ele não resistiu, ele voltou lá. Agora ele não ficou de longe, não, ele não precisava ficar de longe, porque agora ele era testemunha, ele não era só ouvinte, não, ele era testemunha, e ele não ficou de longe mais, agora ele podia chegar perto, ele podia tocar. E ele saiu de onde estava e correu em direção a Jesus e disse: ei, espere, pare por favor. E ele olhou para Jesus, e eu posso ver pela fé aqueles olhos cheios de lágrimas, de alegria, de gratidão, aquele coração com taquicardia. Estava empolgado, cheio de energia, cheio de fé, cheio de gratidão. Ele correu, olhou para Jesus e se abaixou até chegar nos pés de Jesus. Ele disse: mestre, obrigado, meu Senhor. O Senhor me tirou da minha indignidade, da minha impureza.
O Senhor me tirou do meu lugar de rejeição, do meu lugar de restrição, de limitação. Eu vou poder voltar para a casa dos meus. Eu vou poder viver uma vida plena, porque o Senhor fez isso comigo. Obrigado, Mestre. Obrigado, Jesus. Sabe, irmãos? Jesus olhou para aquele homem. Aquilo foi muito poderoso. Aquilo foi muito glorioso. Ele não esqueceu do seu benfeitor. E é isso que muita gente tem feito. São ingratos, esquecem do seu benfeitor. Pedem, suplicam, clamam, Deus dá respostas, mas nem percebem que foi Deus que abriu a porta, que foi Deus que tirou aquela encrenca da sua vida. São tão alheios que não percebem o milagre de Deus. Então ele, caído aos pés do Senhor, glorificando a Deus. Sabe, irmãos, naquela hora, Jesus podia ter focado só naquele homem, mas Jesus estava por aqui. Cadê os 9? Não vieram também dar glória a Deus? Cadê os 9? Não eram 10? Cadê os 9 que não vieram? Porque Deus, irmãos, não se agrada do ingrato. Deus não se agrada daquele que é desleixado na gratidão e no louvor. O que nós estamos fazendo aqui nas reuniões dominicais, nas reuniões semanais? O que nós fazemos aqui? Um tempo de louvor, um tempo de gratidão. Nós vamos aqui nos curvar diante do Senhor, nós vamos celebrar coletivamente, mas muitos têm ficado como os 9 que recebem a bênção e somem das paragens. O Senhor olhou para aquele homem e viu nele a gratidão, mas mais do que a gratidão, viu nele o louvor e a glória a Deus. E Deus olhou para ele e disse: vá, a tua fé te salvou, vá viver a tua vida sem restrições, vá viver a sua vida ilimitada, vá conquistar, vá para os seus, participem. Agora você tem um testemunho. Mas Jesus ficou triste com a ausência dos 9. E Jesus tem ficado triste com a ausência de muitos na igreja, na oração, no louvor, na adoração. Nós temos sido muito relapsos na gratidão. Muitas vezes nós ficamos tão chateados quando o culto passa do horário um pouquinho. Ficamos tão chateados quando a mensagem é um pouquinho mais forte, mais pesada. Sabe, irmãos, a gente precisa olhar para a palavra do Senhor e ver o quão poderoso é e sempre foi a ação de Jesus, de Deus, em nossa direção. Nós precisamos de valorizar cada movimento do céu na nossa direção, porque estes movimentos foram feitos com o propósito de nos alcançar na nossa limitação, no nosso fracasso, na nossa angústia, na nossa impureza, na nossa imundície. Esse movimento do céu para alcançar a cada um de nós. E o que podemos fazer? A gratidão é o reconhecimento de quem é a nossa fonte. A gratidão a Deus. O salmista no Salmo 22, versículo 3, diz que os louvores atraem a presença de Deus. Tem gente que está parecendo essas crianças, esses adolescentes dessa geração, mimados. Quanto mais você dá, mais eles querem. A gente precisa amadurecer como cristãos e entender da nossa responsabilidade. Cada coisa dada, oferecida pelos céus, é um motivo poderoso de nós glorificarmos o Senhor e adorarmos ao Senhor. Esses movimentos do céu em nossa direção são motivos mais do que suficientes para fazer com que sejamos
adoradores, que cantemos os nossos louvores e sejamos gratos. O Senhor curou aqueles 10 homens, promovendo uma oportunidade, a oportunidade da gratidão. E quantas vezes Ele não tem sido assim com você? Quando você começa a olhar as notícias de tantas desgraças no mundo, de tantas coisas ruins no mundo, é verdade que você já passou por boas e poucas, é verdade que você já viveu dificuldades, mas você tem superado, você tem estado à frente, você tem conseguido superar isso, porque Deus está com você. Nós não vamos ficar dando birra, irmãos, diante do Senhor. Nós vamos ser gratos. E vamos falar: papai, o que eu posso fazer? Vou lavar as vasilhas, vou limpar o chão, vou cortar a grama, vou lavar o carro. Eu vou fazer alguma coisa para demonstrar o quanto sou feliz de estar nessa casa, o tanto que eu sou feliz de te servir, meu pai. O Senhor é maravilhoso comigo. Mãe, que comida gostosa, mãe. Quantas vezes você agradece a sua mãe? Quantas vezes você agradece as pessoas que estão ao seu redor? Parece que as pessoas têm a obrigação de fazer as coisas para você. Olhe para sua esposa, seja grata a ela pelo que ela faz. Sabe, irmãos, eu não quero me vangloriar, mas eu nunca reclamei da comida lá de casa. Nunca. E sabe, a minha esposa, acho que por conta disso, foi cada vez melhorando, se tornou uma exímia cozinheira. As esposas, o marido faz alguma coisa, em vez de elas louvarem por aquela benfeitoria, fazem criticar. Agradeça, seja grato, porque a sua gratidão é uma ferramenta poderosa para atrair mais benesses e para fortalecer o relacionamento. Aqui nós estamos vendo, irmãos, nada é mais poderoso do que o testemunho daqueles que se encontraram com Jesus. O desfecho desta palavra nada é mais poderoso do que o testemunho dos que encontram a Jesus. Nós precisamos testemunhar sobre o sangue, sobre a carne de Jesus. Nós precisamos testemunhar sobre a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Nós precisamos dar a conhecer a palavra de salvação. Nós precisamos anunciar, não só com palavras, mas sobretudo com gestos, que nós somos serviçais dele, que nós nos encontramos com ele. Nós precisamos despertar a fé nas outras pessoas. As pessoas precisam ter motivos de servir ao Senhor por tua causa, porque você evidenciou isso, porque você provocou isso. Então, as perguntas que eu quero fazer nessa noite são: será que a nossa vida dá testemunho dele? Será que nosso encontro foi legítimo? O som que sai de nós fala dele? Nós somos gratos a ele a ponto de louvar a ele publicamente, como fez aquele samaritano? Nós temos coragem de publicamente dizer que amamos a Jesus e que Deus é maravilhoso sobre a sua vida? As pessoas precisam saber que você serve ao Senhor. Se você errar, mostre que errou. Se acertar, mostre que era sua obrigação acertar. Mas ser testemunha de Jesus, marcar a vida das pessoas. Eu não posso olhar para esse texto sem saber que aqueles homens ouviram testemunhos para depois se encontrarem com Jesus e agora serem testemunhas do que Jesus pode fazer por eles. Alegre-se com ele, irmãos. Se regozije com o Senhor que você serve.
Venha para a igreja no dia da ceia. Aqui era para estar lotado de gente. No dia da ceia é o dia de celebrar ao Senhor, é um memorial, é uma ordenança bíblica. As pessoas faltam como se estivesse cancelando o encontro com um amigozinho ali qualquer, um conhecido, um colega de trabalho. É o seu Senhor, o seu Salvador, é o Mestre que não negou a sua própria vida por mim e por você. Então a ceia do Senhor é algo poderoso, é algo importante, e você precisa participar dela, e você precisa se alegrar com ela. E por conta disso, é o que nós vamos fazer agora, mas conscientes de que nós agora não só ouvimos testemunhos, mas nós damos também testemunhos do nosso encontro com Jesus. Você pode ficar de pé e aplaudir o Senhor?